Muito bom dia, meus queridos amigos, telespectadores, iniciando mais uma vez um programa Uma Nova Dimensão. Eu tenho dito a vocês que Uma Nova Dimensão, ele sempre traz uma chuva de bênçãos para o teu lar. E hoje nós vamos apresentar a você músicas poderosíssimas. Vamos levar uma mensagem de fé, testemunhos, e você vai vibrar diante da graça de Deus. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver conosco, você vai desfrutar do melhor que Deus tem para o teu dia. Uma nova dimensão entra na tua casa para te abençoar e te dar um dia de felicidade. Bom dia, que a paz de Cristo Jesus chegue até você nesta manhã, trazendo alívio para o seu coraçãozinho, é isso que eu desejo. Hoje o nosso programa, ele irá abordar o assunto missões. A missão da Igreja de Cristo é levar as boas novas do Evangelho da Paz. Mesmo diante dos desafios que estão se apresentando, como mudanças sociais, avanços tecnológicos, não é? E até questionamentos constantes, a Igreja ela encontra maneiras de compartilhar a mensagem eterna, aquela de esperança. A missão, ela persiste alcançando corações e ela transforma vidas, sim, para Deus. Nós, os seguidores de Cristo, todos os dias devemos renovar nosso compromisso com a missão de proclamar o Evangelho. Nós devemos estar confiantes que nada pode deter a Igreja que leva a mensagem redentora do Salvador. E é por isso que nós estamos de pé. Esse é o nome da canção que você vai assistir agora com Giovana e Luciane. Fique com a gente porque nós preparamos aí uma programação especial para você e eu volto já já para contar. Pelo que
Ninguém pode parar a Igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque sua fundação está sobre a rocha inabalável que é Jesus. Em tempos de incerteza, ela permanece firme. E como um farol, ela com certeza ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdadeira paz e amor que só Cristo pode dar. Essa é a nossa missão. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto tão importante agora? Vem aí o quadro Urgência Missionária. Olá, o Urgência Missionária está entrando no ar e hoje com uma pergunta. O que é fazer missões? Fazer missões é ser guiado pela compaixão e pelo desejo de compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. Essa compaixão e desejo fazem com que homens e mulheres, a quem denominamos missionários, a deixarem suas casas, famílias e conforto para levar esperança e salvação a lugares remotos, comunidades carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. No Urgência Missionária de hoje, você vai ver que, por meio da pregação da palavra, ações de auxílio humanitário, projetos educacionais e serviços sociais, a obra missionária em Ourolândia, sertão da Bahia, busca impactar vidas, restaurar esperanças e transformar realidades. Nessa obra, os missionários enfrentam desafios, superam barreiras culturais, mas nunca desistem. Eles confiam na direção de Deus, na capacitação do Espírito Santo e no poder do Evangelho para trazer mudanças significativas e eternas. Esse vídeo é uma produção do grupo Povos e Línguas. Vamos assistir. Quando falam do sertão, acham que o sertão é aquele lugar da miséria, da pobreza, da desgraça. Eles esquecem que existe uma beleza tremenda no sertão. Que o povo é amoroso, é sofredor, mas eles são amorosos, eles são amigos, eles querem compartilhar. Eu duvido que você entre na casa deles e eles não vão querer compartilhar contigo. Quando o Evangelho chega no sertão, a ideia não é transformar a cultura, mas sim quebrar o ciclo de ser só mais um ali, ir além. Vale a pena acreditar, vale a pena investir, sonhar com possibilidades grandiosas no sertão. Ourolândia é uma cidade do sertão baiano com aproximadamente 20 mil habitantes. Ela se divide entre o centro da cidade e comunidades na zona rural. Nós percebemos aqui grandes desafios como o IDH baixíssimo, é um dos mais baixos do Brasil. Existem famílias que vivem com a renda de R$ 130 mensais. Jovens não se sentem motivados a entrar na faculdade, a tentar um mercado de trabalho. A ociosidade é um dos fatores mais agravantes no sertão. Os jovens eles estão ali ociosos e acabam que indo para a vida do álcool, das drogas ou da sexualidade precoce. Falta alguém ou uma instituição que canalize isso. Um dos grandes desafios para o avanço do Evangelho no sertão é também tentar desconstruir essa imagem do evangélico. Por muito tempo foi passada uma lei dos crentes, que o crente não pode usar um brinco, a mulher não pode se maquiar, não pode usar uma roupa específica, e o homem não pode bater um futebol, não pode usar uma bermuda. O que eu gostei dele é porque ele é uma pessoa diferenciada dos outros. Eu já fui em muitas igrejas protestantes, mas eu nunca gostei das palavras dos pastores, que nem eu gostei da dele, entendeu? Diferenciado da dos outros. Eu gostei logo da igreja dele, não é cheia de chique. Chique que eu quero dizer, cheia de simpatia, cheia de não pode usar bermuda, você não pode celebrar um culto se não ser de paletó,
E um dia ele estava pregando lá e ele falou essa parte, e eu gostei. Isso não faz ninguém se salvar. Ir de paletó, ir de sapato, ir de bermuda. Não adianta você ir de gravata, ir de paletó e não dar um bom testemunho a Deus. Não adianta você estar todo arrumadinho e o coração desse tamanho desejando mal aos outros. Eu gostei da disciplina da igreja dele. A igreja, ela tem que entender bem o seu papel. O Senhor deu à igreja a condição de ela ser uma transformadora social. A gente precisa sair das quatro paredes, precisa atingir a sociedade em todas as suas esferas. Quando eu falo da responsabilidade social da igreja, eu não estou falando de assistencialismo. Afinal de contas, o assistencialismo hoje é um dos maiores problemas para o sertanejo. Algumas pessoas precisam desse benefício, porém outras não precisam tanto e acabou que impedindo elas de empreenderem, de poderem construir e irem além. No processo de implantação de igreja, uma das primeiras etapas é o mapeamento. E eu soube de uma comunidade chamada Casa Nova. Ali era um lugar muito difícil de trabalhar. E nesse momento, meu coração queimou e eu entendi que era ali que Deus queria começar esse trabalho. E o Evangelho já está trazendo assim, transformações para a Casa Nova. Mulheres que bebiam antes de forma exagerada, hoje elas não bebem mais e leem a Bíblia. Angra antes era pinga, cachaça, era bar, boteco, bagunça. Hoje não, hoje para a honra e a glória do Senhor, estamos na igreja IBVA, uma igreja que para mim mesmo foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu esse ano. Por quê? Porque hoje eu me transformei, sou outra Angra, com paz, cada dia que passa busca mais Deus, conhecendo. E eu só tenho que agradecer, agradecer muito. Porque essa Angra de hoje vai ser essa até o fim, servindo o Senhor. Quando foi para operar, veio 8 crentes lá em casa. Orou por mim, fui fazer a operação, graças a Deus me senti feliz. Aí depois eu encontrei com ele, eu digo, rapaz, eu quero ir na igreja agradecer por aquilo que você fez por mim. Você foi lá em casa e eu queria agradecer na igreja. Aí fui e estou frequentando a igreja e estou gostando. Eu agradeço a Deus, estou feliz por ter saúde hoje de vir aqui e fazer o que eu fazia. A minha vida era como a terra antes de ser formada, vazia, né? E sem formação. E vivia no mundo da escuridão, né? Antes do pastor Edmo e a pastora Ângela chegar aqui, eu congregava em outra igreja. E aí depois, né, que eu conheci eles, eu passei a conhecer realmente a verdade. Se eu usasse um batom, eu me sentia envergonhada demais. Hoje até assim, eu uso e me sinto mais à vontade. Quando eu uso uma calça, eu me sinto mais à vontade. Antes eu não me sentia assim. À medida que eu fui conhecendo a Bíblia, eu fui aprendendo mais a ser mãe, a como cuidar dos meus filhos. Isso para mim é muito bom. Eu vivo hoje feliz. Nós estamos com o Rema, que é um encontro que nós fazemos com as mulheres. É nesse encontro que a gente tenta estreitar mais as relações, né? Porque os cultos, a gente tem a palavra, tem o louvor, tem a ministração, mas não temos aquele tempo para estarmos conversando, para a gente estar mais próximas. Compartilhamos a palavra do Senhor, nós trazemos dinâmicas, quebra-gelos, para deixar elas bem à vontade. E é aí onde entra o discipulado com elas. Elas conseguem compartilhar coisas que edificam as outras, elas são acolhidas de uma forma diferente. E a gente tem tido um bom resultado com tudo isso. A gente percebe uma realidade em que as mulheres elas têm que trabalhar mesmo, porque infelizmente os esposos não têm como trabalhar e ganhar um bom salário para que elas possam ficar em casa educando os filhos. Então elas também têm que estar ajudando na renda familiar. E isso, querendo ou não, durante os cultos, a gente pode perceber muitas delas que passam 15 dias na roça, como elas falam, seja na plantação do tomate ou no sisal. Então elas passam de semana a 15 dias nesses lugares. Então a frequência dela aos cultos fica um pouco bem mais limitada. Então com o Rema também favorece isso a elas, que a gente alimenta elas com a palavra do Senhor, com experiências de vida, e aí elas podem se alimentar um pouco daquilo e levar, digamos assim, levar com elas aquela bagagem para a roça. Eu
pedia muito a Deus para ter uma igreja, né? Porque eu olhava para uma e para outra, mas Jesus nunca me deu aquela oportunidade de eu ir. Foi quando, graças a Deus, veio aquela conexão para a gente ter o conhecimento do pastor. Foi quando eu vim assistir a conexão. Isso aí, para mim, foi um sucesso na minha vida. Hoje eu tenho, assim, já um conhecimento bom para chegar em uma pessoa e levantar a pessoa. Olha, Deus faz isso na sua vida, sai dessa vida. Então, aprendi muitas coisas boas. Em parceria com o Instituto Água Viva, nós implantamos uma escolinha de futebol chamada Dois Toques. E nós percebemos através desse trabalho com o futebol um impacto muito forte na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes dessa comunidade. Vemos jovens que antes eram com comportamentos terríveis na escola. Hoje a diretora chega para mim e conta que aquele jovem mudou. Nós estamos ali com o desejo de se relacionar com eles e mostrar para eles que Deus tem algo muito especial na vida deles, motivá-los a sonharem alto, a acreditarem que eles podem chegar além do que eles imaginam. Antes do pastor chegar aqui, a gente não tinha muito recurso, as coisas eram bem mais difíceis, mas com a chegada dele ficou bem mais fácil. Porque ele ajuda a gente, ele dá conselho a gente, ele nos influencia a jogar futebol, ele nos incentiva a não entrar no mundo das drogas, a sair desses meios ruins, a ficar sempre no lado de Deus. Esses negócios de bola, colete, para ele arrumar pra gente, ficou muito fácil. Aqui, como por ser um lugar pequeno, a gente não tem muito recurso, esses negócios de trabalho, a gente ocupa muito nosso tempo com isso, com o que ele faz pela gente. Eu agradeço muito a ele por estar hoje aqui com a gente, nunca deixar a gente na mão. Depois que o Rai foi para a escolinha de futebol, eu achei ele um menino mais prestativo, ele era um menino desobediente. E hoje não, hoje já, mãe, eu vou ali, o pastor tá aí, nós vamos jogar bola. Eu achei que ele melhorou, foi muito, depois da escolinha. O discipulado, ele tem como objetivo formar nos discípulos a identidade de Cristo. Nossa outra expectativa é de formar líderes nativos, formar pastores, onde a gente possa passar o cajado para eles e podermos ir adiante e eles continuarem o propósito do Senhor em suas comunidades. Essa nova etapa de estar conhecendo a Bíblia é muito boa, uma experiência boa. Antes eu gostava de sair, de tomar uma cervejinha e hoje não pretendo mais. Eu gosto de ir todos os domingos e às terça-feiras para o culto. E com os ensinamentos eu consigo ver o que Deus quer para mim e para as minhas filhas. O trabalho de Ourolândia veio por causa da parceria com a AMES. Nós partimos de uma conversa com a AMES, onde que eles gostariam de atuar, colocar missionários. Pela graça de Deus, esse pastor jovem, o pastor Edmo e a sua família, foram trazidos para dentro dessa igreja e nós vimos Ourolândia. Entendemos que seria um ponto estratégico, junto com a AMES, para a gente começar esse trabalho de plantação de igreja. Eu e a minha casa, a minha família, nós somos muito gratos pelo que a nossa igreja IBVA e pelo que a agência missionária AMES tem feito por nós. Elas acreditaram em nós, acreditaram no nosso chamado, acreditaram no propósito do Senhor nas nossas vidas, como também acreditaram no propósito do Senhor através delas para essa missão no sertão. Aqui é uma excelente oportunidade para quem quer ter uma experiência no campo missionário. De repente você é um médico, um dentista, um profissional liberal que pode atuar uma semana das suas férias, 3 dias das suas férias. As demandas aqui são enormes, como por exemplo, nós temos crianças com 13 anos, pré-adolescentes com 13 anos de idade, que não sabem ler, não sabem escrever. Temos pessoas que não têm um documento sequer. Então aqui nós temos uma área enorme para que vocês possam compartilhar do seu talento, do seu dom para a vida dessas pessoas. Acredito que qualquer pessoa no ministério
qualquer pessoa na caminhada teve dúvidas. Será que é isso? Será que eu tenho que viver essa luta, essa batalha constante? É porque o campo missionário exige muito de você. Exige emocionalmente, exige fisicamente, espiritualmente. Então, tem momentos que a gente sente dúvida, mas são momentos, porque logo a gente sente a convicção, a certeza no meu coração de que o Senhor nos chamou com uma causa, que o Senhor nos chamou com um propósito. Não há nada mais satisfatório do que viver o propósito de Deus. E para mim, estar hoje no sertão, estar na comunidade, ver o agir do Senhor na vida de pessoas que eram alcoólatras, que eram viciadas em drogas, poder dar a resposta ao Senhor e mostrar que o sacrifício dele valeu a pena, de que a morte dele na cruz valeu a pena. Para mim, o valor de estar no campo servindo ao Senhor é mais do que precioso para mim, porque o amor que é colocado dos nossos corações para essas pessoas, ele excede realmente todo entendimento, porque realmente é o amor de Deus que transborda em nós e nós queremos inundar essas outras pessoas com esse amor. Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus aqui ele faz um apelo à oração. Ele diz para rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Ele está encorajando seus discípulos a orar para que Deus envie mais pessoas para realizar a obra do evangelismo e da colheita espiritual. Então vamos orar. Ore e creia que o dono da seara responderá à sua oração. Envolva-se como trabalhador na seara de Deus e honre o chamado que o Senhor da seara lhe fez e dê o seu melhor. Peça constantemente para que o Senhor levante novos trabalhadores e ore com fervor, persistência e gratidão, sentindo-se parte de uma obra imensurável que o Senhor está fazendo. Deus abençoe você e até o próximo Urgência Missionária. Quando eu olhei para o capítulo 19 do livro de 1 Reis, eu me deparei com Jezabel, com Elias, me deparei com uma história que nós pregamos constantemente, e Deus me deu esta palavra, e eu quero fazer a primeira colocação para você. Não há ninguém na terra que não viva de informações, e as informações podem nos construir, mas podem nos destruir. Existem informações que nos colocam para cima, que nos faz sorrir, nos faz sentir alegria. Informações, olha, fique tranquilo, porque Deus vai te dar vitória, você vai chegar lá. Mas parece que isso não tem efeito para muitas pessoas, porque eles não estão dispostos a ser abençoados. Mas abra o teu coração nesta noite e diga: Senhor, eu me disponho, ainda que minimamente, ser abençoado nesse lugar. Que o teu Espírito venha sobre mim e tome conta do meu coração. Elias havia vencido uma batalha tremenda.
ele não teve que matar ninguém, mas ele foi desafiado pelos profetas de Baal, profetas servos de Jezabel, e diante de um desafio de 450 homens, ele se sentia sozinho e propuseram: nós vamos fazer um clamor, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Eu não vou ficar aqui. E no momento da oferta de manjares, ele tomou algumas atitudes, que foi jogar água, 4 cântaros de água, mas antes ele pegou o altar e colocou o altar em ordem. E eu quero afirmar nesta noite que altar em desordem não desce fogo, mas altar em ordem desce fogo. Você é responsável por colocar o teu altar em ordem. Não é o pastor que vai pregar, não é o louvor que vai adorar, mas é você que vai cultuar, que tem que colocar o teu altar em ordem. Eu não vou ficar com o sacrifício de Elias contra os profetas de Baal, mas o certo é que ele, além de derramar água, ele colocou o altar em ordem, ele clamou a Jeová. E eu, que tenho a experiência de ter vivido no interior, eu sei que lenha verde não pega fogo, é muito difícil. E lenha molhada não pega fogo, é muito difícil. Mas eu quero dizer para você, não importa que qualidade de lenha você seja nesta noite, importa que Deus é especialista em tocar fogo em lenha molhada. Talvez você esteja molhado pela tristeza, molhado pelo desânimo, molhado pela dor, molhado pela enfermidade, molhado pelo desânimo, molhado pelo cansaço, ou até pelo fracasso, e você chegou aqui e está dizendo: olha, tanto faz, como tanto fez, eu não sei se eu vou levar alguma coisa daqui. Agora eu quero dizer algo para você. O que você precisa, aquele que aqui está, tem para te dar. E se você abrir o coração um pouquinho, você vai levar para casa o que você veio buscar. Elias clamou, o fogo desceu, consumiu toda a água. O milagre aconteceu. Diga para o seu irmão: milagre aconteceu. E Elias desanimou. Interessante que uma grande vitória também pode trazer um grande desânimo. Mas como pode ser uma coisa dessa? Por conta de uma mensagem, por conta de uma palavra. Eu não sei que tipo de mensagem você está ouvindo, e não sei o que está mexendo com você, mas eu vim aqui para profetizar na tua vida nesta noite, que Deus tem vida para te dar, Deus tem graça para te dar, e que Deus tem autoridade contra os teus inimigos, e que Deus vai mudar a história na tua casa, e Deus vai mudar a história na tua vida.
Mas pela primeira vez, o Espírito Santo colocou na minha mente algo que eu nunca ouvi ninguém pregar, nem eu preguei, e nunca imaginei. E eu quero, antes de dizer aquilo que Deus falou comigo, que a vida é feita de escolhas, e cada escolha é uma renúncia. A vida é feita de atitudes, e a gente toma a atitude certa e a atitude errada. E de repente eu vejo um homem que venceu uma guerra, logo Jezabel mandou avisar para Elias: olha, Elias, se você estiver aqui por essas horas, como totalmente matara todos os profetas, está no versículo 1. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e se outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Diga para o teu irmão uma mensagem ameaçadora. Ela era rainha, ela era mulher de Acabe, que era o rei. Ela tinha autoridade para mandar matar, sim. Mas diga para o teu irmão: a vida é feita de escolhas. Então eu quero te fazer uma afirmação: nunca procure o deserto para se esconder, porque ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. O campeão procurou o deserto e tomou uma atitude própria. E ele disse: eu vou escapar agora, para que eu ainda viva um pouco, mas eu não vou escapar para viver, eu vou escapar para morrer. Antes tivesse ficado ele ali e aguardasse que Jezabel tomasse atitude. Eu nunca vi ninguém escapar para morrer, mas ele escapou para morrer. Caminhou um dia inteiro no deserto. Ele sabia que no deserto não tinha água, e ele também sabia que havia no deserto riscos tremendos, porque ali haviam bichos peçonhentos, e que ele iria se desidratar e iria morrer. Caminhou um dia inteiro no deserto, deitou debaixo de uma árvore chamada zimbro, e o desânimo que havia tomado conta dele lhe deu uma voz, e uma única voz: já basta, Senhor, eu quero morrer. Assim como foi com os outros profetas, faz comigo, porque eu já venci tanta coisa. Meu ministério acabou, a minha vida acabou, e eu quero dizer para você nessa noite que a tua vida não acabou, que o teu ministério não acabou, e que você não perdeu, porque você continua na mão de Deus, e quem continua na mão de Deus é campeão, ainda que esteja no deserto, e ainda que o único ânimo seja de morte.
olho para esse homem e ele estava experimentando, e eu estou falando porque quando você vive alguma coisa, como eu tenho vivido, é tão bom você pregar o que você tem experiência. Aquele homem estava experimentando as profundezas da fadiga e do desânimo, logo após as suas grandes vitórias espirituais, após ter visto os seus inimigos derrotados. Ele resolveu entregar-se à depressão e pedir a morte. Mas diga assim para o teu irmão: se Deus tem um plano com você, irmão, você não vai morrer. Deserto não é lugar de morte para aqueles que têm um plano de Deus. Pelo contrário, é lugar de milagres e de vida. E não importa o deserto que você esteja atravessando, porque Deus tem vida para nos dar nesta noite. Então Deus olha para cada um de nós nesta noite e está dizendo o seguinte: você veio aqui hoje para trocar o sofrimento, a depressão, o desânimo pela força, pela vitória, pelo poder. E Deus está trabalhando comigo nessa palavra, dizendo assim: olha, eu estou falando com você e falando com eles, porque eu quero que eles recebam de volta a confiança que eles tinham em mim e tiveram em mim. E quando você pega a confiança de novo, ninguém pode com você. Pega a confiança em Deus de novo nesta noite, porque nenhuma mensagem de Jezabel vai te derrubar e nem vai te mandar para o deserto, mas vai te mandar para um rio de águas límpidas, limpa e cristalina. E talvez você diga para mim: o senhor se baseia aonde? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se lancem para o meio dos mares. Guarda bem isso: há um rio cujas correntes alegram o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. E eu quero dizer para você que você é santuário do Altíssimo, e há uma água que corre dentro de você, e mesmo no meio da tempestade, a água do refrigério passa em mim, passa em você e passa em nós. E o Espírito Santo nessa noite, ele passa aqui jorrando água para tirar o teu cansaço, para tirar o teu desânimo, para tirar o teu enfado e te devolver a confiança, para levantar desse culto e dizer: vou sair daqui campeão. E ainda ele disse mais para Deus: olha, Senhor, já acabou mesmo? Agora toma a minha vida,
Me leva embora. Eu não quero ser melhor que os meus pais. Eu não quero ser melhor que os profetas. Eu sou um profetinha. Então me leva embora. Acaba com esse negócio. Deitou-se e dormiu. De repente, ele acorda, tem um anjo do lado dele, tem uma botija de água, um pão assado sobre as brasas. Diga para o seu irmão, no lugar que não tem água, Deus tem botija de água. No lugar que não tem alimento, Deus tem pão para te dar. No lugar onde você pensa que tem morte, Deus tem vida para te dar. Deus sabia que o sono tinha recuperado parte do cansaço daquele homem, mas disse: ele precisa se alimentar para se fortalecer. E hoje você veio na casa de Deus. Deus está aqui olhando para você, dizendo: come do pão que vem do céu, para sair fortalecido desse lugar. Mas diga assim para o teu irmão: Deus também sabe o que é suficiente para a tua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Ele não tinha dormido o suficiente. Comeu pão, bebeu a água, mas não tinha dormido o suficiente. E Deus não abandonou ele, não. Dormiu de novo. Se fosse eu, Deus e Elias ia dizer: seu preguiçoso, tu não viu que eu trouxe um anjo aqui? Eu trouxe pão e água para você, seu preguiçoso, porque tu não levantou. Mas diga para o seu irmão: Deus tem toda a paciência com a gente. E Deus tem paciência inclusive com o teu sono. E Deus teve paciência com Elias. Mas quando Deus entendeu que o que ele já havia dormido era suficiente, diga para o teu irmão: Deus sabe o que já foi suficiente para você. Então não adianta insistir, não, porque Ele sabe o que foi suficiente para você. Fala para o anjo: cutuca esse cidadão aí, manda ele acordar. E Deus nesta noite está dizendo para o Espírito Santo: cutuca ele aí, manda ele acordar, manda ele dar um glória, manda ele dar um aleluia, manda ele levantar a mão, manda ele me adorar, manda ele exaltar o meu nome. Cutuca ele aí, Espírito Santo. Quem sente que Deus toca na tua vida nesta noite e pode glorificar o seu santo nome, que o Espírito do Senhor está aqui. E ele disse assim: olha, Elias, disse o anjo, levanta, come mais pão, bebe mais água, porque longa será a tua caminhada. Diga assim para o teu irmão: desânimo é algo que pega até crente, mas o ânimo e o renovo está dentro de nós, que levanta a crente. E Deus quer te levantar nessa noite. Quero mexer para finalizar, porque a hora já foi. As emoções
que nos levam ao desânimo, por vezes elas querem se incrustar nas nossas almas. E a nossa permissividade, a gente aceita aquilo como uma doença, como natural. E ainda arruma motivos. E devem haver motivos, na verdade. Mas não há ninguém aqui que não enfrente o mundo espiritual. Ninguém. Só que tem o seguinte: diga para o seu irmão, mas eu tenho na minha frente o leão da tribo de Judá. E quando ele brada, todo mundo respeita. E Deus brada por você nessa noite, para que você levante a mão e diga: acabou. Levanta, porque longa é a tua caminhada. E ele caminhou só 40 dias. Está escrito em lugar nenhum que ele comeu de novo, que ele bebeu de novo. Deus quer te dar uma comida hoje forte, um pão, uma água, para você enfrentar a próxima batalha, caminhar até a vitória, e lá na frente ele vai te dar de novo. E ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o monte do Senhor. Amanhã, se Jesus não vier, será um novo dia. Mais dia de pessoas com sede saciada, com fome saciada, pronto para enfrentar o dia seguinte. Eu sou essa pessoa, porque aquele homem que eu era quinta-feira morreu, e aqui está um outro homem que Jesus ressuscitou, e eu posso dar glória a Deus, porque é muito bom quando você pode dar testemunho da tua própria vida. Você pode falar de você, e eu quero que você ouça isso e guarde, que Deus está virando a chave da tua vida nesta noite e te reconduzindo para águas tranquilas, para o refrigério e para novas vitórias, porque as lutas não acabarão, mas as vitórias não cessarão, porque o campeão está aqui, e é de glória em glória e de vitória em vitória, e Deus não vai parar a tua vida enquanto Ele não concluir tudo quanto Ele tem que fazer. Quem vai tomar posse dessa palavra nessa noite? É uma pena, mas nós já estamos caminhando aí para o encerramento do programa de hoje. Mas ainda eu tenho uma canção para você. Agora vem aí Gisele Reis cantando A Alegria de Manhã. E em seguida o pastor Paulo Correia vem, ora por você, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu já estou de partida, mas amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui neste mesmo horário. Eu espero por você. Até lá. Tudo acontece por uma razão, mas nem sempre eu sei o porquê.
E sei que nunca terei paz se eu não deixar o amanhã. Porque não é fé até que eu perca o controle. Mas seguirei na certeza de que no fim tu estarás lá. Terá alegria de manhã. Terá alegria de manhã. Se não é bom, Jesus não terminou. Terá alegria de manhã. Ceder aos meus sentimentos é como me afogar em águas rasas. Eu preciso acreditar mesmo sem saber o que virá. Pois no fim da corda a tua graça me alcançará. Pode parecer que é o fim, mas minha história não acabou. Terá alegria de manhã. Terá alegria de manhã. Se não é bom, Jesus não terminou. Terá alegria de manhã. Terá alegria de manhã. Terá alegria de manhã. Se não é bom, Jesus não terminou. Terá alegria de manhã. Se não é bom, Jesus não terminou. Se não é bom, Ele não completou. Se não é bom, Jesus não terminou. Se não é bom, Ele não completou. Se não é bom, Jesus não terminou. Se não é bom, Ele não completou. Se não é bom, Jesus não terminou. No mais profundo vale, tu estás, e no mais alto monte, tu estás também. Por isso eu esperarei em ti, meu amado.
Então, estamos encerrando mais um programa, Uma Nova Dimensão. Eu não prometi para você que a bênção de Deus chegaria até a tua casa? Com certeza chegou. E é no encerramento desse dia, com muita alegria, eu estou feliz hoje por poder dar a você uma porção daquilo que Deus já nos deu. E ainda vou fazer uma oração de fé para a tua vida, para a tua família, para todos os seus. E eu quero que você fique um pouquinho parado, aonde você estiver. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos e eu vou levantar a minha mão para te abençoar. Pai, em nome de Jesus, aí estão os meus irmãos, amigos, telespectadores que estão assistindo o programa Uma Nova Dimensão. Que a tua bênção chegue na vida de cada um. Bênção de saúde, bênção de fortalecimento. Aqueles que estão enfermos sejam curados agora, no nome de Jesus. Ao aflito, dá-lhe a paz. Ao oprimido, Senhor, liberta-o agora, no nome de Jesus. E aquele que está agora recebendo a alegria do céu, do teu Espírito, que com lágrimas nos olhos eles possam dizer: glória te damos, porque recebemos uma oração de fé. Em nome de Jesus, eu vos abençoo nesse dia, para a glória de Deus o Pai. Amém.